Olá, pessoal. Então, continuando na análise da prova prática profissional da OAB, essa a oitava prova, né, do exame unificado da ordem, preparado pela FGV, já vamos discutir a questão número 3, prova de direito civil. Né? As outras questões já discuti, já dei meus pitacos em outros vídeos. Questão 3, eis o enunciado. Carlos reside no apartamento 604, sendo proprietário de 7 vagas de garagem que foram sendo adquiridas ao longo dos anos de residência no edifício Acapulco. Então, foi comprando 7 vagas de garagem no edifício Acapulco. Ele reside lá no apartamento 604, é condômino, né? Após a Assembleia Condominial Ordinária, com quórum e requisitos de convocação exigidos pela legislação, Carlos foi notificado por correspondência assinada pelo síndico eleito Alberto Santos, o síndico representando o condomínio, o Alberto Santos, noticiando a proibição de locação das vagas de garagem de sua propriedade exclusiva a pessoas estranhas ao condomínio, nos termos da convenção condominial. Então, a convenção proíbe a locação de vagas de garagem para terceiros não condôminos. Muito bem. O cara comprou 7 vagas, né? Agora vai ter que alugar só para o pessoal do condomínio. Diante da correspondência assinada pelo síndico, Carlos ajuizou demanda em face de Alberto Santos, que é o síndico, visando promover a locação das vagas de garagem, alegando ser possível a locação de vagas de sua propriedade exclusiva. Olha, a propriedade exclusiva faz o que ele quer. Está dizendo. Carlos. Assim como a locação de apartamento. Se eu posso alugar um apartamento para uma pessoa estranha, por que eu não posso alugar uma vaga de garagem? Né? Tem toda a lógica o raciocínio do Carlos, né? Bom, sobre a hipótese apresentada, respondo os itens a seguir. Letra A de abobrinha. A pretensão de direito material perseguida por Carlos encontra amparo legal? Explique. Será que encontra? Ué, ele é proprietário. Ele é propriedade, usar, gozar, dispor, né? Por que não? Bom, o detalhe é o seguinte, gente. Teve uma alteração recente, esse ano, Lei 12.607 de 2012, que até teve bastante repercussão na mídia. Né? Se você fica ligado no noticiário, porque não adianta nada também você ser estudante de direito e achar que o mundo se resume aos corredores, à biblioteca e à tua sala lá na faculdade, né, cara? Você tem que estar ligado no mundo, né? No que está acontecendo na vida real. Bom, essa lei, que foi publicada em 5 de abril de 2012, e pelas minhas contas entrou em vigor 45 dias depois, né? Aquela regra da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, entrou em vigor no dia, fiz a conta aqui, no dia 20 de maio de 2012, que aliás era um domingo, e a gente sabe, né? A gente aprendeu lá em Teoria Geral do Direito Civil 1, né? Que a vigência da lei pode se dar sim, domingo, feriado, etc. Não tem aquela história, vai para o dia útil seguinte. A vigência da lei começa quando tem que começar, né? Sem essas prorrogações. Bom, teve essa lei recente, por isso que também não adianta nada você ir para uma prova da OAB com vademecum. Vale qualquer prova, mas prova da OAB especialmente, vai com vademecum desatualizado, se ferra. Alterou o artigo 1331 do Código Civil, que trata do condomínio edilíneo, né? Que é o que nós estamos tratando. Reza o artigo seguinte. Cabeça do 1331. Pode haver em edificações partes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. Perfeito. Aí vem o parágrafo primeiro. As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas, sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários. Certo? Certo. Até aqui é a redação idêntica ao que era antes da edição, da vigência da Lei 12.607 de 2012.
Só que essa lei acrescentou o seguinte, exceto, colocou uma exceção, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados, não poderão, a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa da convenção de condomínio. Puta vida. E o caso concreto aqui, caso apresentado pela FGV na questão 3, se você reler novamente, você vai observar que a convenção não autoriza. Ao contrário, a convenção proíbe. Né? Então, a pretensão, resposta da A, a pretensão de direito material perseguida por Carlos encontra amparo legal? A resposta que eu imagino que a FGV está esperando é essa. Não encontra amparo legal. Por que não encontra? Porque a parte final do parágrafo 1º do artigo 1331 do Código Civil veda a alocação de abrigos de garagem, de vagas de garagem, abrigo para veículos, a pessoas estranhas no condomínio. Então, na verdade, ele não tem esse direito se a convenção não autoriza. Porque a lei veda, salvo se a convenção autorizar. Ok? Bom, autorização expressa. Então, a resposta era por aí. Claro que poderiam, se tivessem a questão um pouco vaga, né? Mas dá para entender que ele não tinha nenhuma vaga alugada. Né? Ele pretendia alugar. Então, nós sabemos que se ele já tivesse alguma vaga alugada, né, antes da vigência dessa lei, né, de 2012, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é coisa julgada. Ato jurídico perfeito, aquele contrato tem que ser respeitado. É o seu término. Né? Mas dá para entender da questão, interpreta-se assim, penso eu, que ele não tinha as vagas alugadas, que ele quer alugar, certo? E a convenção não autoriza, sendo assim, a lei veda 1331, parágrafo 1º, parte final, certo? Ok. E a letra, ainda na questão 3, a letra B de nádegas. De acordo com os elementos processuais fornecidos pelo enunciado, a pretensão de Carlos satisfaz todas as condições da ação? Olha aí, galera de TGP. As condições da ação, que a gente canta em prosa e verso, que diz assim, memorize. Eu sempre digo assim, mais importante do que memorizar é entender o que elas significam, né? Por quê? Porque tem lá um artiguinho, lá o 267, né? Se não me engano, 267, inciso 6, que fala, né? Quais são as condições da ação. Então está na lei, né? A possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e legitimidade das partes. Bom, lembrando que condições da ação tem a ver com o direito material. Bom, olha a pergunta. Vou repetir. De acordo com os elementos processuais fornecidos pelo enunciado, a pretensão de Carlos satisfaz todas as condições da ação? Você tinha que saber o que significam elas, né? Bom, interesse de agir parece óbvio que existe, né? Raramente falta interesse de agir. Ele tem uma pretensão resistida, um insatisfeito, enfim, ele necessita da intervenção do Estado para a proteção daquele direito que ele acha que tem. Né? Se ele tem um não, é outra história. Bom, e a legitimidade da parte? Ele, claro, legitimidade ativa não há dúvida. Agora, percebam, gente, que na questão que ele moveu a ação não em face do condomínio Acapulco. Ele moveu em face do síndico. Aí é que está o problema. Na verdade, não há legitimidade passiva do síndico. Né? O síndico, gente, ele apenas representa o condomínio. Né? Tem lá um artigo lá no começo do Código de Processo Civil que fala que o condomínio será representado pelo administrador ou síndico. Né? Mas o sujeito passivo nessa peleia que ele tem aqui não é o síndico, é o condomínio. O síndico representa
o condomínio. Então, flagrante, penso eu, flagrante é a legitimidade passiva. Tal como narrado aqui, porque ele colocou no polo passivo o síndico e não o condomínio. Então, beleza? Então, aqui sim, falta uma das condições de ação, legitimidade. Bom, o que eu imagino que a FGV também vai cobrar, não tenho dúvidas, se vai descontar alguma coisa ou não, de quem não mencionar a impossibilidade jurídica do pedido. Bom, nós sabemos, né, gente? Nós sabemos que a condição da ação impossibilidade jurídica do pedido está em vias até de acabar. O novo CPC nem vai mais citar ela como condição da ação. Bom, mas hoje o nosso ordenamento jurídico, o direito oposto, né? No direito oposto, ela existe, possibilidade jurídica do pedido. Então, eu imagino, isso é achismo, que o pessoal da FGV quer que você diga também que falta mais uma condição da ação, que é a possibilidade jurídica de pedido. Por quê? Porque numa interpretação rasa, né, do problema jurídico aqui, a lei veda a alocação, proíbe a alocação para quem não é condomínio. Se ele está pedindo para alocar para estranhos e a lei veda explicitamente essa alocação, pode, numa interpretação rasa, pode-se afirmar que o pedido é juridicamente impossível, assim, prima facie. Prima facie. E a análise das condições de ação, né, para resolver o processo sem mérito, sem análise de mérito, tem que ser prima facie, uma coisa rasa, sem demorar muito, porque quando já entra no você produz prova, etc., né, em cognição exauriente, na verdade, né, lá na frente, mesmo o reconhecimento das condições da ação, ainda que se aplique lá o 267, que é julgamento sem resolução de mérito, a jurisprudência, aquela teoria da asserção, etc., a jurisprudência acaba dizendo que, na verdade, lá na frente, a decisão já é de mérito. Bom, mas não vamos entrar nessa peleia. Acho que, meu palpite, é que não vai ter nenhum desconto quem responder que faltou, aqui nessa letra B, dessa questão 3, não vai ter nenhum desconto quem respondeu. Faltam duas condições de ação: legitimidade de parte passiva e possibilidade jurídica do pedido. Acho que não vai ter nenhum desconto. Bom, se falou só em legitimidade da parte, aí eu tenho dúvida se vai dar certo ou vai ter algum desconto, né? Agora, quem não falou, quem esqueceu da legitimidade passiva, aí realmente acredito que vai ter um desconto grande. Bom, isso gente, o que eu queria falar sobre a questão 3. Daqui a pouco eu vou gravar o último videozinho da questão 4 e finito, ok? Até mais.